Bem-vindo ao estudo do Vem Segue-me do dia 28 de junho. Meu nome é Vanderlei. Hoje eu vou compartilhar com vocês a designação do Vem Segue-me aqui, que é alma, capítulo 17, versículo 11. O tema do Vem Segue na semana é servir de instrumento na mão do Senhor. Bom, e o Vem Segue-me, ele é muito rico, né? O livro de Mórmon, ele é muito rico nas escrituras. Às vezes eu tô aqui, procurando algo para compartilhar no dia e tem um leque de opções, né? Então eu tenho que ficar escolhendo entre um e outro aqui, e é muito gostoso isso, saber que as escrituras são tão ricas para nos favorecer. E lembrando que nesse versículo aqui, os filhos de Mosias estão sendo chamados pelo Senhor para fazer uma missão lá entre os lamanitas, pregar o evangelho entre eles. E eles realmente tinham uma responsabilidade de herdar o reino ali de Mosias, né? Mas nenhum deles que quiseram ser rei. Ele deixou toda aquela vida ali para quê? Para pregar o evangelho aos lamanitas. E aí aqui nesse versículo o Senhor fala que não vai ser fácil, que eles vão passar por aflições, mas que eles devem ter paciência. Mas que o Senhor vai ajudar eles a ser instrumentos na mão do Senhor ali. Sempre quando eu lembro dessa palavra instrumento, eu lembro de um açougueiro, né? A faca do açougueiro ela é tão afiada que ele passa uma vez na carne ali e já corta aquele bife grande, né? Bonito. E o que acontece? Às vezes, como instrumento na mão do Senhor, eu me sinto como uma faca, mas não uma faca tão afiada, né? Dá para cortar a carne, mas tem que dar uma insistida ali, dar um pouquinho de trabalho. E nós devemos ser melhores instrumentos na mão do Senhor. Assim diz o versículo, quando o Senhor chamou os filhos de Mosias para pregar o evangelho entre os lamanitas. Alma 17:11 diz assim: E o Senhor também lhe disse: Ide estabelecer minha palavra entre os lamanitas, vossos irmãos. Contudo, sereis paciente nos sofrimentos e aflições, para dar-lhes bons exemplos em mim. E eu farei de vós instrumentos em minhas mãos, para a salvação de muitas almas. Então podemos ver aqui que o Senhor usou, né, como ele utilizou Amon ali e seus irmãos, né, os filhos de Mosias, para pregar o evangelho entre os lamanitas. E depois que eles tiveram sucesso, né, lá em Alma, no capítulo 26, né, fala um pouquinho sobre isso, né? Amon ele está compartilhando de como eles tiveram sucesso na obra missionária, de compartilhar e como eles foram abençoados por ter ido pregar o evangelho entre os lamanitas. E aí ele pergunta aqui, no Alma 26, no versículo 2, ele faz uma pergunta. E agora pergunto: qual grande foi as bênçãos que nos concedeu? Podeis dizer? E ele mesmo responde a pergunta, né, de quais são as bênçãos que eles tinham recebido por pregar o evangelho. Ele diz assim: eis que eu respondo por vós, pois nossos irmãos, os lamanitas, estavam em trevas, sim, no mais tenebroso abismo. Quantos deles, porém, foram levados a ver a maravilhosa luz de Deus? E esta é a bênção que nos foi concedida, que fomos transformados em instrumentos na mão de Deus para realizar essa grande obra. Então, a alegria deles foi essa, de servir de instrumento na mão do Senhor, de ter essa grande inspiração. Tá bom? Em Doutrina e Convênio aqui, na seção 18, versículo 10, diz o seguinte: lembrai-vos de que o valor das almas é grande à vista de Deus. De fato, esse é um dos mandamentos de compartilhar o evangelho, que o Senhor ele nos abençoa muito, né? Inclusive em Tiago, capítulo 5, versículo 20, fala que aquele que ajudar a converter do erro, né, um pecador, cobrirá uma multidão de pecados e salvará uma alma. Então o Senhor ele perdoa os nossos pecados também quando nós trabalhamos na obra missionária, porque as almas dos homens são preciosas ao Senhor, tá bom? Toda alma ela é preciosa a Deus, e quando nós ajudamos, servimos de instrumento na mão de Deus para ajudar essas pessoas, Deus ele nos abençoa de uma maneira muito grande, tá bom, aqui em Doutrina e Convênio, na seção 15, no versículo 6, né, um homem, era John Whitner, ele tinha perguntado ao Senhor qual seria a coisa de maior valor para ele, né? E aí o Senhor responde, né, para ele e para outros também, o que é de maior valor para ele. Ele diz assim: e agora eis que te digo, que a coisa de maior valor para ti será declarar arrependimento a este povo, a fim de trazeres almas a mim e descansares com ela no reino de meu Pai.
Então a coisa de maior valor é pregar o evangelho, ajudar os outros nossos irmãos a voltar à presença de Deus. E dessa forma nós servimos de instrumento na mão de Deus, tá bom? E também nós nos edificamos uns aos outros. Quando eu estou procurando ajudar a pregar o evangelho, eu estou fortalecendo minha fé, eu estou fortalecendo o meu testemunho. Então tem várias maneiras de nós servirmos de instrumentos na mão de Deus. Nós temos que lembrar que nós devemos ser a resposta das orações de outras pessoas. Muitas vezes a pessoa está precisando de ajuda, você chega lá e oferece sua mão, ajuda ali. Então você está servindo de instrumento na mão de Deus. Igual modo, por exemplo, a Rádio Sud, ela é um instrumento na mão do Senhor para pregar a palavra, para ter os hinos. Então é um instrumento que você pode utilizar na sua vida, que vai aumentar a sua fé, o seu testemunho. Então abaixe o aplicativo da Rádio Sud. Outros instrumentos também, por exemplo, esse canal Escola Dominical Brasil, se inscreva nesse canal, é um instrumento na mão do Senhor para pregar o Evangelho, para nós nos fortalecermos. Tem o canal Primária Brasil, o canal Meu Propósito, que é do Adriano. São todos canais que servem de instrumentos na mão de Deus para compartilhar o Evangelho, para nós nos fortalecermos. Juntos nós somos mais fortes, tá bom? Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo, amém. Espero você amanhã nesse mesmo horário. Em nome de Jesus Cristo, amém.